Boa noite, respeitável público. Bem-vindas e bem-vindos a mais uma live do Lapidar Vedanta Psi. Nesta 14ª live, cujo título é A Psicologia no Ayurveda, com Radha Shakti Devidasi, que já está aqui no nosso estúdio, com nossas devotas psicólogas, que estarão entrando também já já. Então, queremos dar boas-vindas a vocês que já estão entrando, a Sundarangi, a primeira a entrar, e a mais presente em todas as nossas lives, Hare Krishna Sundarangi. Bem-vinda, Radha Shakti. Deixamos a palavra com você para dar as boas-vindas ao público também. Hare Krishna, pessoal, boa noite. Agradeço muito ao convite do Lapidar Vedanta Psi por essa oportunidade de estar tratando sobre esse assunto tão legal. Sundarangi, boa noite. Bem-vindos todos. Isso aí, pessoal. Já sabem que hoje o tema é fascinante. Todo o tema dos nossos entrevistados tem essa linha de manter, e trazer as convergências e divergências entre o Vedanta, sabedoria milenar dos Vedas, e a psicologia, o que tem de interseção, o que tem de complementariedade. Então, já eu também vou apresentar o belíssimo currículo da Radha Shakti. Bem-vinda, Fernanda Seco, que é uma das nossas autoras de livros entrevistadas. Bem-vinda, Fernanda. E estamos aqui, Govinda entrando. Bem-vinda, Govinda. Suas palavras e saudações. Hare Krishna. Ai, eu que fiquei sem internet agora, quase não consegui entrar. Bem-vinda, Radha. Que bom receber você aqui. Estou muito feliz, é muito especial. Para mim é muito especial ter você aqui no Lapidar Vedanta Psi. Oi, Govinda. Minha madrinha dentro do movimento, ela que me orientou, que me encaminhou, que me apresentou a filosofia. Sou muito grata, assim, eternamente grata. Acho que eu devo muito isso, assim, ao seu trabalho do Brahmash, com os grupos de estudo, pela pregação na internet, senão não tinha chegado a mim, que estou tão distante, estou no interior do país, tão distante. Muito obrigada. Estou muito feliz de receber você aqui no Lapidar Vedanta Psi. Haribol. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês também. Obrigada, Govinda. Muito bom, Govinda. Olha que ilustre pessoa que está no nosso público, autora, que já foi entrevistada também, Fernanda Seco. Prema Mai, Haribol. Aí, muito bem-vinda. Sundarangi, a campeã de audiência. Vou desligar hoje aqui. Então, eu vou contar aqui para o público que está entrando o currículo, a biografia resumida da Radha Shakti. Radha Shakti Devidasi, Roberta Medeiros, o nome civil, é formada em História pela PUC Rio Grande do Sul, terapeuta e professora de Ayurveda pela Yoga Brahma Vidyalaya e praticante de Ayurveda há 10 anos, dedicada à tradição Gaudiya Vaishnava desde 2014, tendo já ministrado muitos cursos, retiros e palestras, treinando e compartilhando ensinamentos da tradição de Bhakti Yoga. Atualmente é coordenadora do Departamento de Comunicação do Krishna West Brasil. Então, pessoal, boas-vindas também ao Paulo Barroca, que já esteve em outras lives nossas. Olha só, vou compartilhar aqui a mensagem dele, ó. Hare Krishna, reverências, minha querida irmã espiritual, Radha Shakti, e a todos. Bem-vindo, Paulo. Hare Krishna, Parta Dasa. Temos também da célula presencial aqui em casa, Niterói, Itacoatiara, Denise Teles. Bem-vinda, Denise Teles. Diretora de teatro, atriz, cantora, pós também em psicologia, é uma pessoa muito presente, muito querida aqui na nossa célula Lapidar, Itacoatiara, Niterói. Então, muito bem, eu vou compartilhar aqui as saudações da Sundarangi também. Hare Krishna, boa noite. Então, pessoal, há 10 minutos nesse tempo de boas-vindas, lemos a biografia resumida. A Radha Shakti vai ter meia hora para apresentar o tema dela, com telas do PowerPoint, que a gente vai compartilhar aqui agora, e depois nós vamos ter mais meia hora para fazer as perguntas. Tanto vocês que estão no público, via comentário, quanto nós aqui do Lapidar Vedanta Psi,
podemos fazer perguntas também, tá bom? Vamos compartilhar aqui o PowerPoint. Pronto. Deixa eu só mudar aqui a ordem, para ver se eu consigo aqui. Agora vai dar certo. Ó. Pronto, o nosso palestrante está aqui no lugar, mas... Rada, se você quiser, já pode começar. Então, boa noite a todos. Agradecimento, assim, de coração pela oportunidade de falar desse assunto que eu gosto muito, que eu acho muito legal e acho muito interessante, acho que agrega bastante, tanto para a parte de quem pratica Vedanta, Bhakti Yoga, quanto para quem tem interesse no estudo da mente e psicólogos também. E quero reciprocar também com calma agora o carinho que a Govinda trouxe na fala dela, que é uma alegria poder estar aqui com ela e vendo ela. Eu lembro que quando a gente vê assim a iniciação dos devotos, que a gente estava lá no início conversando sobre a Flávia, a Mônica, a Marília, etc., enche o coração da gente de alegria, assim, mesmo. É muito, muito bacana de ver, e agora com esse projeto tão legal do Lapidar Vedanta Psi também, que a gente já está acompanhando e vendo como é interessante e enriquecedor. Na verdade, quando começou esse projeto, eu lembro que eu e o Bramar, a gente falou assim, nossa, como é que isso não existia ainda? Porque é uma coisa assim tão legal, que a gente ficou pensando, como é que isso não tinha ainda, gente? Muito bom mesmo, parabéns pelo serviço de vocês e muito obrigada. Então, para começar esse assunto de hoje, eu queria fazer algumas considerações iniciais sobre esse ramo do Ayurveda, que é chamado de Bhuta Vidya. Quando a gente fala assim, a psicologia do Ayurveda, eu coloquei propositalmente entre aspas, porque a gente está falando de uma ciência ocidental, né? Psicologia é uma ciência ocidental, e que tem bases no pensamento grego, na ciência moderna, nos filósofos modernos, contemporâneos e tudo mais. E aí, às vezes, pode ser que a gente projete um pouco de padrões, assim, de como que funciona a psicologia ocidental, numa psicologia, num estudo da mente, mais apropriadamente falando, e num acompanhamento médico de estudo da mente, que é ancestral, assim, que tem milhares de anos, que provém que aqueles sábios ali, eles condensaram o conhecimento sobre essa temática de doenças mentais e mente num mundo completamente diferente do mundo que a gente vive hoje. E assim o Ayurveda vai se atualizando com o passar do tempo, de forma que ele possa ir dando esses saberes tão ancestrais e originários no conhecimento que a gente tem hoje no Ocidente. Então, por isso que é psicologia entre aspas, e esse é um dos 8 ramos clássicos do Ayurveda, a Bhuta Vidya, e aqui apresentar um pouquinho para vocês esses 8 ramos, para a gente ter uma noção da amplitude do que a gente está falando, né? Esse é o Ashtanga Ayurveda, então ele tem 8 ramos de estudos principais, que tem a medicina interna, clínica geral, tem o que chamamos de Kaumara Britya, que é a combinação de pediatria, ginecologia e obstetrícia, isso tudo tentando passar para a linguagem da medicina ocidental. Temos o Bhuta Vidya, que é o assunto de hoje, que é psicologia e psiquiatria ayurvédica, que é o estudo dos distúrbios mentais e emocionais e do funcionamento da mente. Temos o Chalakya Tantra, que é focado em distúrbios neurosensoriais, oftalmologia e otorrinolaringologia. Temos o Shalya Pahartrika Tantra, esse aí é um yoga da língua, né? Que são técnicas cirúrgicas, porque é um tipo de especialização que eles têm técnicas avançadas de cirurgia. O Agada Tantra, que é focado em toxicologia de diversas formas, desde picada de cobra a plantas venenosas e intoxicação alimentar também. Tem o Rasayana, que é o de promoção de vitalidade, que é uma especialização do Ayurveda focada na promoção da saúde e não no tratamento de doença. E tem o Vaikarana Tantra, que é afrodisíaco e trata da saúde reprodutiva tanto do homem quanto da mulher. Então, a gente está falando, quando a gente fala assim, vai ser uma aula sobre psicologia no Ayurveda, Bhuta Vidya e tal, a gente está falando uma coisa muito, muito ampla, imensa, assim, que tem diversas ramificações. É como dizer assim, vai ser uma aula sobre oncologia, tipo, tratamento de câncer, assim, mas é uma coisa muito ampla, né? Vai ser uma aula sobre sistema cardiovascular. É super amplo o assunto. Então, esse é um ramo clássico do Ayurveda, né? E ele tem algumas características muito interessantes e especiais.
Essas especializações ayurvédicas, elas são muito similares às especializações médicas que a gente tem no Ocidente também. E por isso, quando um terapeuta ou um médico ayurvédico ele vai atuar num ramo específico, ele faz uma especialização na área que mais lhe convém. No Brasil, nós não temos especialização em Bhuta Vidya, especificamente. Se estuda Bhuta Vidya dentro da formação clássica de Ayurveda. Então, assim, é só fora do Brasil que tem mesmo, né? É uma especialização que eu tenho muito interesse em fazer, mas só indo para fora, porque no momento, no Brasil, de forma tradicional, ela não existe. E aqui, deixa eu passar para o próximo, já que eu estou com o controle dos slides. A gente tem um conceito muito importante do Ayurveda, que ele é clássico, a gente sempre traz ele, mas não só por causa do conceito em si, de saúde, mas pelas informações implícitas que tem neste verso, que é um verso do Charak Samhita, que é um dos textos clássicos do Ayurveda, e saúde como: uma pessoa é dita saudável quando sua constituição biológica, sua digestão e metabolismo, seus tecidos e órgãos, sua urina, evacuação e suor estão em estado de equilíbrio. Além do mais, sua alma, mente e sentidos devem estar em estado de contentamento. E essa parte do verso, o verso em sânscrito está ali do lado, essa parte do verso, ela é muito significativa porque eu vou trazer mais sobre no final, mas tem um preceito implícito no Ayurveda, que é o fato de que saúde é muito mais do que a ausência de doença. E esse é um ponto central da cosmovisão védica, que é a cosmovisão que sustenta todo o Ayurveda. Então, alma, mente e sentidos devem estar em estado de contentamento. Dentro dessa definição de saúde, a gente encontra 3 dimensões do Ayurveda, que permeia todos os tratamentos de todos os ramos que a gente viu anteriormente do Ayurveda. Então, a gente vai ter a dimensão bioquímica, que é a dimensão física, a gente vai ter a dimensão sutil e mental, que é a bioenergética, e a gente vai ter a dimensão espiritual, quando trata ali da alma, né? Porque ele leva em consideração a existência da alma no conceito de saúde, que é diferente do nosso conceito de saúde atual, da OMS e tudo, não leva em consideração a existência da alma. Então, são essas 3 dimensões que todos os ramos do Ayurveda vão atuar: bioquímica, bioenergética, bioespiritual. E essa visão vai estar sempre presente, tá? E claro que vai ter uma ênfase mais para um lado, mais para o outro, de acordo com a necessidade do paciente. Aqui é muito importante a referência dos Shastras, dos Puranas e desses textos clássicos do Ayurveda, porque eles trazem para a gente um referencial do que é saúde. Então, enquanto a gente preserva esses textos clássicos, tanto do Vedanta, do Yoga, do Ayurveda, a gente vai preservando um referencial de saúde que está além da era que a gente está vivendo. Porque senão a gente fica só com o nosso próprio referencial. Então, o nosso referencial são seres da era de Kali. Mas a gente precisa de referenciais de outras eras para a gente ampliar o nosso entendimento do que é saúde. A mesma coisa que uma pessoa compra um carro e aí o carro começa o carburador a dar problema, está subindo a lomba, dá problema ali, está chiando, estourando, saindo fumaça, mas ele olha para o lado, o carro do vizinho também está chiando, estourando, dando fumaça, barulho. Aí olha para o outro vizinho, também está dando problema. Então ele pensa assim, os carros são assim, eles dão problema, eles fazem chiado, barulho e explosões. Porque perdeu o referencial, ele não sabe o que é um carro, ele está se baseando no que ele está observando no campo externo. Da mesma forma, uma pessoa pensa assim, eu estou cansado, estou deprimido, eu tenho problema de memória, problema no estômago, mas isso não é tão ruim assim, porque eu olho para o lado e está todo mundo assim. Então, quando o referencial é o vizinho, a gente já perdeu o referencial, porque o referencial tem que estar acima da nossa percepção sensorial, principalmente nessa era. Aqui, eu já gostaria de trazer desde o início 3 diferenças cruciais entre Bhuta Vidya e a psicologia ocidental. Eu não sou formada em psicologia, eu sou formada em história, minha formação em Ayurveda é à parte, né? Assim, história e Ayurveda parece que não se conectam, mas para mim se conectam bastante.
E caso vocês, né, como psicólogos, queiram contribuir em relação a isso também, eu dei ênfase para 3 de cada tipo, mas deve ter com certeza bem mais, né, tanto semelhanças quanto diferenças. Então, primeiro, a origem e o paradigma filosófico que permeia ambos é muito diferente. Butta Vidya se baseia nos Vedas, que veem a mente manas como ligada à alma, Atma, e ao karma. A psicologia ocidental surgiu do pensamento filosófico grego e evoluiu para um modelo mais materialista e científico, focado no cérebro e no comportamento. Então, a gente tem dois cosmovisões diferentes, né? Segundo, influência de forças sutis e espirituais. O Butta Vidya reconhece a influência de seres sutis, bhutas, grahas, energias astrológicas e karmas passados na saúde mental, ao passo que a psicologia ocidental, com exceção da psicologia transpessoal e algumas terapias alternativas, não considera entidades sutis ou energias cósmicas na explicação dos distúrbios. Esse é um ponto bem importante, porque nos textos, nos samhitas do Ayurveda, a gente vai encontrar muitas observações sobre o terapeuta, o médico, tá observando qual é o caso real daquela pessoa, tanto em nível físico, bioenergético e espiritual. E ele não se exime de trazer como uma das possibilidades as influências astrais, kármicas, que permeiam aquela situação, né? Não é uma coisa viciosa que sempre vai estar trazendo isso, mas em alguns casos isso é levantado, é considerado, né? Essa dimensão é levada em consideração. E o terceiro é a abordagem terapêutica. No Ayurveda, a mente é tratada com mantras, rituais, meditação, dieta, ervas e purificações físicas, como panchakarmas. E na psicologia ocidental foca mais em conversação, medicamentos psiquiátricos e técnicas comportamentais, como o TCC. Isso aqui eu estou trazendo só para trazer um panorama para a gente tentar ir definindo o que é também pela diferença, né? A nossa sociedade, ela é extremamente cética e ela é muito desvinculada do campo sutil, do campo energético. A gente, na realidade, assim, no olhar do Ayurveda, a gente vive um universo mágico, cheio de forças divinas ligadas à vida. E isso, o olhar ocidental, em relação a isso, é um olhar infantilizador, né? Ele infantiliza normalmente as culturas que trazem essa ciência em relação ao campo sutil. Isso vem muito da nossa cultura científica, de colonização, tem a ver com o cristianismo, com a própria teologia cristã e tudo mais. Tem vários aspectos aí que fazem com que a gente olhe lá para o shintoísmo, lá para os Puranas e diga, isso é muito infantil, né? Como que uma pessoa acredita numa coisa dessas? E isso denota um sintoma do nosso desvínculo com a realidade energética, com o mundo, com a existência sutil. Isso se expressa na nossa arquitetura, como a gente não leva em consideração, por exemplo, a diferença de impacto psicológico entre ângulos retos e curvaturas, e a gente criou uma sociedade de ângulos retos e cinzas, assim, constantemente. A gente acha que isso não afeta a forma como a gente interage no dia a dia. Na nossa alimentação, né, ao ponto de que, bom, vamos colocar veneno na comida porque isso vai aumentar a produção, etc., sendo que o olhar assim do Ayurveda sobre isso é uma coisa completamente irracional, já que a alimentação está diretamente ligada tanto à nossa saúde física quanto à saúde mental também. Nos nossos programas de TV, entretenimento, né, o nosso entretenimento, assim, como os gunas atuam no nosso entretenimento, fala muito sobre o nosso desvínculo da realidade energética. Na estética, que não leva em consideração muitas vezes os nossos portais, né, sutis, assim, energéticos, mexendo com eles e manejando com eles, colocando substâncias e fazendo tudo o que for necessário para que o resultado seja aprazível sensorialmente. E, basicamente, em todos os setores assim, da cultura moderna ocidental, a gente expressa essa desconexão. E a cultura védica é uma cultura que se esforça para estar plenamente consciente das 3 dimensões da existência humana. Então, constantemente a gente encontra escrituras tratando, por exemplo, Varnashram vai tratar da organização humana no mundo físico, palpável aqui dos relacionamentos, como é que a gente se organiza socialmente, né? Aí depois a gente vai ter a astrologia, o Ayurveda, tratando tanto do físico quanto do sutil. Aí a gente vai ter o Vedanta, né, no Bhagavad Gita, os Upanishads, tratando da transcendência, da realidade espiritual.
Então, os textos védicos, eles permeiam, eles dialogam com as 3 dimensões da vida. E outra diferença que eu não coloquei aqui no slide, mas eu acho interessante trazer, é que na abordagem ayurvédica, e isso pode ser bastante controverso pelo olhar da psicologia ocidental, o paciente, ele também é um aluno. Ele não é um doente, um perturbado, alguma coisa do tipo, mas ele é alguém que não tem as ferramentas no momento para lidar com a própria mente. Ele não conhece como a sua mente funciona e nem o funcionamento geral da mente. Então, ele precisa aprender a lidar com a mente e qual é o seu funcionamento, porque é uma ferramenta material, como as ferramentas que a gente tem, mão, olhos, ouvidos, etc. Então, aqui 3 semelhanças entre Bhuta Vidya e a psicologia ocidental. Primeiro, o reconhecimento da influência mental no corpo, então os aspectos, o que a gente chama de psicossomático, né, que é o Manasa Sika Doshas, no Ayurveda, que é quando a mente e o desequilíbrio mental atua na saúde física e vai influenciando e vai gerando, né, um ciclo de dependência entre os desequilíbrios mentais e físicos, e como o estresse, a ansiedade, as emoções negativas podem gerar doenças físicas. O segundo é a importância da reestruturação cognitiva. Bhuta Vidya, especialmente através do Sattvajaya Chikitsa, busca fortalecer a mente e reformular padrões de pensamento, que é algo similar à terapia cognitivo-comportamental. Então, existem aí as formas como a gente utiliza essa ferramenta que eu vou falar mais para baixo, que é o aumento de sattva na mente, que envolve reestruturação cognitiva. E o terceiro é o objetivo de restaurar o equilíbrio psicológico. Então, ambas as abordagens buscam restaurar o equilíbrio emocional e mental, ajudando o indivíduo a viver de maneira mais harmoniosa e saudável. Então, o objetivo é muito similar, né? É claro que essa questão de não considerar as 3 dimensões ou de considerar elas também vai influenciar na nossa avaliação do que é um bom resultado e o que não é um bom resultado, né? Então, agora entrando diretamente aqui nas trindades do Ayurveda, nas principais, vamos começar do mais, assim, do menos relevante para o assunto, apesar de ser muito relevante, para o mais relevante. Aqui são os doshas, né, os famosos doshas, que são os humores biológicos. Esses são aspectos, são forças metabólicas que atuam no nosso corpo, e eles são a forma como o prana, a energia vital, atua através dos elementos, formando a nossa máquina biológica. Então, a gente tem o vata, pitta e kapha. Vata é a combinação de ar e éter. Pitta é a combinação de fogo e água. E o kapha é a combinação de terra e água. Então, quando a gente tem um desequilíbrio emocional de vata, quando o vata está tão agravado que ele afeta o nosso estado emocional, ele vai gerar os sentimentos concernentes ao desequilíbrio da combinação de ar e éter no nosso corpo, que é ansiedade, medo, solidão, angústia. São padrões, né? Quando a gente tem um desequilíbrio emocional de natureza pitta, os sentimentos são vinculados à interação fogo e água, que é a raiva, a revolta e a indignação. Então, são sentimentos quentes, né? E quando a gente tem um desequilíbrio emocional de natureza kapha, que é essa combinação de terra e água, a gente vai ter uma mentalidade de muito apego e sobrecarga emocional e melancolia. Então, a gente fica muito atado, muito limitado, muito pesado, que é justamente a característica do aumento do elemento terra no nosso corpo. Aqui, nesse sentido, os doshas, sempre quando eles aumentam demais, é ruim, tá? Eles têm que estar... É uma briga, é que nem quando o Prabhupada explica pra gente que os gunas estão sempre brigando pela soberania. Os doshas também, eles estão sempre brigando ali pela soberania. E a saúde, no caso, em relação aos doshas, seria o indivíduo estar alinhado com a sua prakriti, que é a sua natureza, a sua constituição dóxica original, que pode ser tanto vata, pitta, kapha, vata, pitta, vata, kapha, pitta, kapha ou vata, pitta, kapha. São 7 combinações.
Aqui a gente tem a segunda trindade mais importante do Bhuta Vidya, que é a forma sutil dos doshas, que é a essência do funcionamento dos doshas, que é o prana, o tejas e o ojas. Então, prana, a gente fala muito nessa palavra, né? Todo mundo conhece o termo prana. Às vezes, tejas e ojas não são tão conhecidos, mas prana, tu já ouviu falar nesse termo quase. Eles são 3 essências vitais positivas dos 3 humores, e eles controlam a boa saúde no nosso corpo. E eles controlam as funções comuns da mente e do corpo. Quando o Vata está em excelente funcionamento por um longo período de tempo, a sublimação do dosha Vata vira prana, que é a vitalidade. Ele é a energia sutil do ar. Então, ele coordena os sentidos e a mente. Né? Nosso sistema nervoso, as sinapses, essa movimentação toda, tudo que é movimento dentro da nossa cabeça é regido por Vata. E a boa qualidade deles é o prana. Então, a nossa ação e reação aos desafios que acontecem na nossa vida e que a nossa mente nos propõe, eles são coordenados pela qualidade do prana. E também o desenvolvimento dos níveis superiores de consciência. Ele é alimentado através da audição e do tato, e através também, principalmente, de líquidos e da respiração. Quando o Pitta está em bom funcionamento por um longo período de tempo, a gente tem a sublimação desse Pitta e ele se transforma em tejas. Esse tejas, ele é muito importante para a nossa clareza de pensamento, da nossa buddhi, da nossa inteligência. Se prana é a vitalidade, tejas é a lucidez. Ele é sempre associado à luz, à clareza, porque ele está associado a pita, que é o fogo. Então ele traz entendimento, viveka, discernimento. Ele é a energia sutil do fogo no nosso corpo. Então, ele é a luz interior pela qual nós temos impressões e pensamentos. E ele auxilia a gente a perceber e a julgar com clareza, com correção, com discernimento, e não de forma mesquinha ou individualista. E ele traz o desenvolvimento dos níveis superiores de percepção da realidade. E ele é alimentado através visuais. O ojas, ele já é... Estão me ouvindo? Que agora caiu aqui rapidinho. Tá. O ojas, ele é o bom funcionamento do dosha kapha. Ele é a sublimação de kapha. Então, ele traz vigor, resistência, e ele está sempre associado à ideia de imunidade. Então, uma pessoa com uma boa imunidade, ela tem um bom ojas. Prabhupada fala muito da importância do desenvolvimento do ojas. Prabhupada falava muito do Ayurveda. Isso não é muito divulgado, assim, mas Prabhupada tinha uma cosmovisão da saúde muito ayurvédica, e ele fala muito do desenvolvimento de ojas. Ele é a energia sutil da água, e ele é a reserva vital de energia. Então, ele transmite calma, paciência, acolhimento, ajuda, estabilidade, essa sensação de pertencimento, de ser bem-quisto, e ele é alimentado através do paladar e do olfato. Então, são os karmendriyas, né? Os nossos sentidos assim de percepção do mundo externo. Aqui, nesse caso, diferentemente dos doshas, tudo que aumenta aqui é bom. No caso dos doshas, se aumentar muito é ruim. E no caso de prana, tejas e ojas, aumentou é bom. Sempre é bom, quanto mais melhor, né? Só para trazer uma correlação assim para a gente entender como é que isso atua na prática, né? Como é que isso acontece na prática da nossa vida. A ansiedade, quando uma pessoa tem uma crise de ansiedade, numa linguagem desses termos aqui, a gente falaria que ela está tendo um fluxo acelerado de prana no corpo dela. Os ares vitais estão num ritmo fora do normal, eles estão extremamente acelerados. Então, o fluxo de pensamento se torna extremamente acelerado, de forma que a mente não consegue digerir o que está acontecendo. Tanto que os sintomas clássicos de ansiedade, eles estão diretamente relacionados ao prana, ao desequilíbrio de prana e de vata, que é respiração, né? A respiração começa a ter alteração, a circulação, que é o movimento no nosso corpo, os batimentos cardíacos se alteram, que é movimento também regido por vata, a pessoa começa a ter tremores, que é a coordenação motora regida por vata, e tudo que é coordenado por prana e vata, de fluxo, tudo que flui, tudo que é movimento, perde a estabilidade.
porque isso acentua demais. Então, é uma queda muito grande de Kapha e Ojas. Por isso que eu disse que é uma sempre constante briga, entre aspas, pela soberania ali, né? Entre eles. O próximo é a trindade assim, principal da psicologia no Ayurveda, que é muito conhecido, né? Para os devotos, assim, já é uma coisa bem mais familiar. E é os itens principais, assim, que se trabalha dentro da psicologia no Ayurveda, que são os gunas, sattva, rajas e tamas. Os gunas, eles são considerados doshas da nossa mente. E eles definem, em grande parte, a nossa individualidade. Na verdade, essa junção de doshas, tejas, prana e ojas, e os gunas, eles vão criar toda a variedade de indivíduos que a gente vê, tanto em termos biológicos, quanto em termos mentais, né? E essa combinação, ela é infinita. Por isso que a gente tem uma pessoa, assim, diferente da outra, e não adianta, a gente tenta sistematizar e colocar em caixinhas e tudo, mas realmente cada indivíduo é único, né? E é por causa dessa combinação desses fatores diversos. Isso é bem importante, assim, isso ajuda a gente a ter um olhar, isso pelo menos na minha trajetória com a Ayurveda, me trouxe muito discernimento sobre não julgar a natureza de uma outra pessoa, porque ainda mais para uma pita, assim, como eu, para quem entende de Ayurveda aí tá vendo, sabe o que eu tô falando, mas normalmente a gente vai ver que as pessoas têm formas de lidar com as coisas completamente diferentes uma das outras, e o Ayurveda, com esse olhar dos gunas, dos doshas, do alto prana, baixo ojas, médio tejas, etc. E todas essas combinações, elas vão formando personalidades, formas de agir, de reagir, e isso ajuda muito a gente ir para muito além do certo e errado. A gente vai entender melhor as naturezas individuais que Krishna criou, né? E toda essa variedade que existe, assim, um olhar para a individualidade muito mais compassivo, né? Desses três aqui, o único que é positivo aumentar, né? Nos doshas a gente falou que nenhum é bom aumentar demais. Prana, tejas e ojas, todos são bons aumentar. E aqui nos gunas, o único que é bom aumentar é sattva. No momento que rajas e tamas perdem o controle, o indivíduo perde o controle mental, de diversas formas diferentes, tá? Quando rajas e tamas trabalham juntos, né, eles esgotam a energia do indivíduo. E sempre é um ciclo vicioso, porque a pessoa entra em rajas e ela entra num pico de gastar a energia vital. Ela esgota o prana, tejas e ojas cultivado ali na vida dela. E depois ela cai em tamas. Isso é clássico, assim, a gente vê, por exemplo, uma pessoa, ela vai numa balada e aí, sei lá, nada contra quem vai em balada, assim, só um exemplo, tá? Mas ela vai em balada, bebe muito, aí ela, sei lá, se droga, fuma, aí faz sexo, e aí tá muito esgotada, gastou muita energia, dançou muito, teve relação sexual, conversou muito, no outro dia ela tá o quê? Esgotada. Ela precisa entrar na concha e se reestruturar. Então, isso aqui é um exemplo simples, superficial, sobre essa relação do pico de rajas e a volta lá para tamas. Isso vai acontecer psicologicamente também. Então, normalmente, pessoas que elas têm explosão de raiva, elas vão ter um período tamas depois, que é aquele arrependimento, aquela dor, aquele problema de ter feito aquilo, e a pessoa ficou obscurecida, não consegue nem enxergar o que fazer, etc. Então, isso atua para várias coisas. Aqui é bem importante a gente entender que sattva não é algo completamente separado de rajas e tamas. Ele, na verdade, sattva, a gente entende isso um pouco de forma, às vezes, muito caixinha, assim, em Bhakti. A gente precisa dar uma expandida nessa nossa compreensão dos gunas. Sattva, ele, da mesma forma que prana, tejas e ojas são a sublimação dos doshas, sattva existe quando rajas e tamas estão em bom funcionamento. Ninguém acaba com rajas e tamas na mente de ninguém, vai estar sempre existindo. Mas quando rajas e tamas estão funcionando bem, a sublimação de rajas e tamas é sattva, né? Então, você controla os bichinhos lá difícil e aí o resultado é bom. E sattva também tem o seu desequilíbrio, e por isso que ele tem 2 estágios de avanço. Porque quando o indivíduo ele se apega às próprias boas qualidades, e quando ele começa a fazer um julgamento moral em cima de rajas e tamas
em si e nos outros, ele está num estágio inicial de Sattva, nesse primeiro estágio de Sattva. Mas Sattva puro, ele compreende que Rajas e Tamas são completamente necessários para a existência do próprio Sattva. Então, ele não vai julgar Rajas e Tamas nos outros e não vai julgar Rajas e Tamas em si. Ele compreende que é um funcionamento, é um mecanismo que está acontecendo junto, não tem como eliminar um ao outro aí. Se um paciente ele está com Rajas predominante na mente dele, isso é bem interessante no Ayurveda, porque o Ayurveda ele vai trabalhar bastante com essa questão da qual é a predominância do guna na mente do paciente. Então, ele está apresentando um distúrbio, mas qual é a combinação? Tem que ter uma predominância, está tudo acontecendo, mas tem algo que predomina naquele setor que importa para o tratamento. Porque lembrando que uma pessoa ela pode apresentar Rajas na relação conjugal, Tamas na alimentação e Sattva na relação familiar. Isso varia muito, por isso que é complexo. E a nossa tendência é sempre estereotipar, porque daí a gente simplifica, mas é complexo, na verdade. Os indivíduos estão interagindo com os gunas, né? E o nosso esforço é sempre lutar para aumentar Sattva em todos os setores da vida. Mas, karmicamente falando, não significa que uma pessoa, porque ela tem predominância Sattva, que todos os setores da vida dela têm predominância Sattva. Isso é bem importante também. Então, se um paciente, ele tem predominância de Rajas na mente, a tendência dele vai ser curar a doença para que ele possa dar continuidade ao planejamento da vida dele. Então, ele foca na cura, focando já em não perder a linha dos planejamentos, das metas, dos objetivos dele. Então, a intenção dele de se curar é motivada por desejos pessoais, assim, interesses de metas a se alcançar, desejos mais egoístas. Mas quando uma pessoa está em Sattva, quando um paciente está em Sattva, ele normalmente quer compreender melhor o porquê que ele chegou naquele estado de doença. Então, ele quer entender a doença, porque a doença ela está trazendo assim quase um PDF esquematizado assim de informações sobre você mesmo. Ela está trazendo muita informação sobre você, e se você não cultiva Sattva na mente, você vai perder essas informações, e vai perder mesmo, porque vai só focar no tratamento e depois, lá de um tempo, essa doença volta ou ela vira alguma outra coisa na sua vida, né? Que nem quando a pessoa se cura ou trata o vício por álcool ou drogas, mas vira compulsivo alimentar em compras, né? Vários outros fatores, assim, vai gerando outras coisas. Porque, na verdade, não houve uma compreensão. Sattva busca sempre esclarecer por que eu estou doente, como eu fiquei doente, o que essa doença fala sobre mim. E aí a cura é um resultado natural da compreensão da doença, e compreendendo ela, eu vou ter mais foco ainda no tratamento. Sattva vai sempre se autorresponsabilizar, né? Pessoas, pacientes, né, e pessoas que estão com tamas predominante na mente, elas não procuram tratamento. Em geral, é muito raro uma pessoa tá com tamas predominante e, praticamente não acontece isso. E ela também não busca entender os seus problemas, ela ignora os seus problemas e ela mal percebe que aqueles problemas geram sofrimentos que poderiam ser realmente apaziguados e modificados. Ela já está num local assim que aquilo ali é o meu destino mesmo, eu sou assim, e eu vou manejar essa doença na minha vida para ela não me causar tantos danos, mas eu não vou buscar uma cura porque eu nem sequer acredito nisso. Então, esse é um estado tamásico de relação com a sua doença. Posso continuar? Tem vários slides ainda, estou um pouquinho preocupada com o tempo. Eu posso dar continuidade? Sim, pode continuar. Tá. Aqui é só para a gente ter uma visualização, assim, né? A gente pensa que os gunas estão na nossa vida dessa forma, assim, super separadinhos, mas na realidade eles estão extremamente misturados e formando cores novas, é uma complexidade muito grande. E principalmente quem está envolvido com a prática espiritual e com a vida espiritual tem que ter um cuidado ainda mais delicado em relação a isso, porque a gente não deve projetar sattva onde não está, a gente também não deve projetar tamas onde não está, e enfim, a gente tem que ter um olhar mais apurado para entender como que esses gunas funcionam na nossa vida, já que é uma interação dinâmica. E como uma vez eu ouvi o Maharaj Prushatraya falando, né, a sublimação final, assim, na consciência de Krishna, né, em Bhakti Yoga, seria a gente pegar esses gunas todos aí que estão atuando na nossa vida e conseguir, no fim das contas,
colocar eles a serviço de Krishna, né, de forma harmoniosa. Então, Rajas e Tamas estão em harmonia, servindo a um propósito maior, e esse propósito maior ilumina e dá graduação para Sattva na nossa vida, para que Sattva também não nos enrede, essa grande importância da prática espiritual. Aqui sobre a mente. Eu vou trazer algumas observações, eu sei que esse assunto já é muito trabalhado aqui no canal, então eu não vou ir para questões muito básicas, eu já vou ir para alguns aspectos mais específicos e diferenciados, assim, do olhar de Bhuta-Vidya sobre a mente. A mente é material, mas ela não é um produto do cérebro, porque ela é uma matéria sutil, né? E o cérebro é matéria grosseira. A mente ainda assim é diferente do eu, e ela é um veículo informativo. Quando a gente... hoje em dia, assim, está tendo esse debate muito grande, né? Onde é que reside a consciência? Isso estuda a neurociência, e o pessoal busca consciência em robô, na inteligência artificial, e, assim, confunde a mente com o cérebro, né? Até entender que a mente é completamente diferente do cérebro. Então, a mente ali, a gente tem um rádio, e aí está tocando uma orquestra no rádio. E aí você vai abrir o rádio para procurar os músicos ali dentro. É quase um raciocínio assim, porque a mente está num campo sutil, né? O cérebro está só transmitindo informações do campo sutil, que a mente é sutil. Mas se a gente dissecar o rádio ali, a gente não vai achar a orquestra, né? O máximo que a gente vai achar são informações, a codificação do som, né? A mente, manas, ela é diferente de Sharira, do corpo, e do Atma. Então, ela é uma coisa à parte. Por isso que tudo dentro da tradição védica é olhado em 3 dimensões básicas, que é o físico, o sutil e o espiritual. E claro que a gente sabe que o sutil está imbuído no material. Então, em última análise, é sempre dual, né? Material e espiritual. O estado natural da mente é sáttva. E isso é muito importante, porque a gente tem que ter um referencial do que é saúde. E a mente, ela fica plenamente satisfeita em sattva guna. Ela nunca vai ficar satisfeita com o rajas predominante ou tamas predominante. É sempre em sattva guna. Nós temos um metabolismo mental, assim como nós temos um metabolismo físico. A gente tem todo um funcionamento digestório, de canais, de shrotas mentais. Tudo isso é estudado no Ayurveda, os manasa shrotas, que são esses canais que ficam embotados. E tem toda uma avaliação sobre isso. Tudo que foi digerido pelo nosso metabolismo mental, ele traz liberdade para a nossa vida. E liberta a energia e permite que a gente funcione. Tudo que não foi digerido pelo nosso metabolismo, ele traz perturbação e lentidão de espírito, porque é justamente esses embotamentos. A mente, ela nos dá experiência do mundo exterior, mas ela não digere essas experiências. Quem faz a digestão é outra função que eu já vou entrar no próximo slide, tá? Esses embotamentos vai entrar muito na questão dos vasanas e dos sanskaras. Então, eu tive uma experiência íntima com uma pessoa que foi muito positiva. Ali eu estou criando um vasana sobre ter experiências íntimas com pessoas. Então, assim, eu tive aquela experiência e ela disse para mim, é uma informação instantânea, tá? Ter intimidade com pessoas me gerou prazer, então isso é bom. Isso é um vasana, tá? Quando esses vasanas eles vão ficando muito fortes, é porque repetidamente isso foi se confirmando na minha vida. Então, eu vou ter intimidade com a pessoa porque isso é bom. Automaticamente eu vou estar mais aberto a ter intimidade com pessoas, porque isso fica se confirmando na minha vida. Isso pode virar um adoecimento quando esse vasana fica tão forte, tão fortalecido, que, por exemplo, eu estou buscando compulsivamente ter intimidade com pessoas porque eu estou viciado. A gente vai entrar em questões de dopamina e várias outras questões, mas eu não vou entrar nessa linguagem aqui, mas a gente fica viciado naquele resultado que aquele vasana me gerou. Então, eu nem vou avaliar a situação mais, eu vou ir de acordo com o vasana. Quando esses vasanas estão muito acumulados, e eu já digo assim, mas eu sou assim mesmo, sabe? Já virou uma característica de personalidade, do meu caráter, isso virou um sanskara, que é uma impressão muito fortalecida. É quando, mas eu sou liberal mesmo, eu sou muito aberto, eu conheço todo mundo, eu me dou super bem.
Então, isso virou já uma forma de eu ser e agir. São vasanas acumulados muito fortalecidos. Quando teve a live aqui com o Uramaputra sobre as cerimônias de fogo, os Agnihotras, etc., esse é um dos mecanismos que dentro do Bhuta Vidya a pessoa vai trabalhar com vasanas e sanskaras. Por isso que se chama sanskaras também, né? Porque justamente está criando novos sanskaras através das cerimônias para que esses vasanas, que são esses pequenos nozinhos que vão formar a corda, eles comecem a se dissolver e eles estejam abertos a uma nova formatação, tá? A Sundarang mandou uma pergunta aqui no chat. Sim, eu posso deixar para o final, para continuar? Pode, então, completar. Depois já temos perguntas. A Govinda, eu acredito também que já tem, né, Govinda? Está anotando. Então, tá bom. Então, vamos até o final, depois a gente abre para as perguntas do público também. É uma coisa importante, antes de passar para o próximo slide, a gente entender o que é essa digestão mental, o que é digerir, né? Então, digerir é compreender, assimilar, apreender e aprender com a situação. Quando algo é digerido, da mesma forma que o nosso corpo biológico funciona, nós nos nutrimos. Então, quando algo é digerido, quando uma informação, uma emoção, um acontecimento é digerido, ele gera nutrição, ele gera lição, ele gera experiência, ele gera amadurecimento, tá? Quem faz essa... Deixa eu pular aqui. Quem faz essa digestão? Essa digestão, ela é feita principalmente por Buddhi, pela inteligência. Então, é como se Manas, a mente, fosse a boca que recebe essas informações todas, e Buddhi é o estômago. Então, ele vai digerir essas informações. Esse sofrimento mental que a gente tem muitas vezes, ele é um trabalho não feito por Buddhi. Buddhi não trabalhada gera sofrimento mental, porque é da função de Buddhi digerir essas experiências, emoções e acontecimentos que nós não sabemos como lidar automaticamente. E muitas vezes isso gera um grande problema dentro da gente, porque a gente dá para a mente uma função que não é dela, que é metabolizar e digerir essas informações. Quem tem essa função é a inteligência, porque através de Buddha a gente torna aquilo consciente. Através da mente a gente não torna aquilo consciente, porque a mente é só um veículo de experienciação. Tá? Outra coisa que pode acontecer, a gente tem a incapacidade de Buddha executar esse trabalho. Daí é outra situação também, né? Ou a gente não coloca Buddhi para trabalhar, ou a gente não tem uma Buddhi desenvolvida o suficiente para conseguir fazer esse trabalho que ela tem que fazer. É Buddhi que vai regular e avaliar o Vasana e o Sanskara. Então, naquele exemplo anterior que eu dei, a pessoa não vai mais agir compulsivamente, ela vai olhar através de Buddhi e vai dizer, não é porque eu tive uma experiência positiva que isso vai ser positivo novamente. Ou, pera, acho que Iradyaguna está atuando aqui, isso aqui não é muito benéfico para mim, eu nem estou levando em consideração os detalhes dessa situação a qual eu estou me colocando. Né? Então, Buddhi não está atuando. Quando a gente não pondera, Buddhi não está atuando. E apesar de Buddhi ser superior à mente, eles estão diretamente entrelaçados. Da mesma forma que Vasanas e Karma estão entrelaçados. Né? Da onde que vem os Vasanas? Reações kármicas. E Karma, a gente normalmente associa Karma a vidas passadas, mas isso é um equívoco, assim, porque Karma é constantemente está acontecendo e a gente está produzindo Karma. Ação e reação está constantemente acontecendo. Voltando para o slide anterior, só para trazer uma coisa rápida aqui em relação a isso, alguns dos processos metabólicos que é considerado no Bhuta Vidya são o metabolismo de impressões que a gente recebe através dos sentidos e do nosso sentir, pensar e desejar, e o metabolismo das nossas emoções e das emoções que provêm para a gente através do mundo exterior. O metabolismo do eu, esse é um aspecto bem importante porque qual é a nossa relação conosco mesmo, como a gente se vê, e como a gente metaboliza esses sentimentos vinculados a mim mesmo. Então, é a minha narrativa pessoal, é aquilo que eu repito para mim mesmo. Muitas vezes, esse mau metabolismo do eu gera um vitimismo, um quadro psicológico de vitimismo, que, na verdade, no Bhuta Vidya, o vitimismo ele é visto como um desvio do ego, uma má metabolização das experiências a quais eu vivi. Então, para eu me tornar importante, eu coloco as minhas experiências como centrais, que designam a minha vida e o meu ser. Então, ele é um desvio do ego, assim, o ego está muito aflorado, eu quero ser muito importante. E
a psicologia do Ayurveda ela olha dessa forma para o vitimismo. E eu estou falando aqui de um desequilíbrio, não estou falando de uma pessoa que está trabalhando com algo que ela passou de ruim, etc. Estou falando de um desequilíbrio que é um quadro que a gente encontra bastante por aí e que enfraquece o indivíduo. Outro sistema metabólico importante da mente é a metabolização das nossas crenças, a dissonância entre valores e prática, tudo isso que a gente precisa avaliar e digerir, que é quando eu acredito numa coisa, mas eu faço outra, ou eu faço uma coisa completamente diferente daquilo que me foi ensinado e eu fico tentando conciliar aquilo ao invés de trabalhar com o abismo que tem entre essas duas coisas. Então, tudo isso vai gerando padrões psicológicos reativos e comportamentais. Agora, entrando um pouco aqui no tratamento. Vou tentar ser rapidinha, porque eu sei que o tempo está bem curto, mas só para passar os slides sobre isso. O Ayurveda ele vai olhar para a ideia de tratamento de 4 formas. Então, existe o tratamento da doença já estabelecida, existe a prevenção da doença, como foi dito inicialmente, saúde não é só ausência de doença, né? Então, prevenir doença é algo que todo ser humano que entende que vai morrer deveria fazer, porque a tendência natural do corpo e da mente é a degradação, e quem não cuida vai ter doença, é invariável isso, não tem como não ter. Então, a Ayurveda trabalha bastante com a ideia de prevenção, né? Se você não está doente, aproveita e se fortalece mais ainda antes de ficar. O aumento da vida, da vitalidade, do Ojas, do Pranas e do Tejas, que é esse aumento da capacidade de conexão com a realidade última da vida, e o desenvolvimento de compreensão e percepção. Então, o desenvolvimento de compreensão e percepção também é um desenvolvimento de Buddhi, da inteligência, então, a qual eu busco entender como a vida funciona. Eu torno consciente os mecanismos da vida, nascimento, morte, velhice, doença, tudo o que invariavelmente acontece. O acompanhamento ayurvédico ele é permeado no nível físico por alimentação, ervas e exercícios físicos, no nível psicológico por impressões, emoções e pensamentos que são trabalhados de diversas formas, uma delas é com as cerimônias, que foi trabalhado aqui já, com questões sociais, através do trabalho, lazer e relacionamentos. Relacionamentos entre seres humanos também aumentam Ojas, Prana, Tejas no indivíduo. Bons relacionamentos aumentam Ojas no indivíduo, trazem essa sensação de pertencimento, de amabilidade, de ser bem-quisto. Isso aumenta a saúde mental da pessoa. E num quarto nível espiritual, através de meditação e práticas espirituais como um todo. Tudo isso aqui vai ser prescrito para uma pessoa obrigatoriamente? Não, porque tudo vai ser avaliado de acordo com o caso que a pessoa está passando, com as peculiaridades, etc. Então, algumas práticas são os mantras, os yagnas, que são os rituais para equilíbrio energético e as purificações, aushadhi, que são as ervas e as terapias ayurvédicas para a mente, que são muitas, muitas, muitas. Ahara, alimentação, que é uma outra ciência específica do Ayurveda. Pranayama, respiração, asanas, postura de yoga, contato com a natureza, dhyana, meditação e práticas devocionais, ferramentas astrológicas, aconselhamento baseado nos textos védicos, que é o mais próximo, e não dá nem para dizer muito bem isso, mas seria o mais próximo do que a gente tem hoje na psicoterapia, né? A experienciação assistida da irrealidade das crenças, isso é uma das formas de tratamento também no Ayurveda, dependendo do caso. Deve-se criar um estilo de vida onde a mudança possa acontecer e não tentar se satisfazer com pensamentos ilusórios. Então, no Ayurveda, assim, não vai ter esse olhar Ele é uma ciência de ação, de autoconhecimento. Em muitos raros os casos que vai trabalhar só aceitação. No Ayurveda, assim, esse olhar de fazer a pessoa aceitar uma situação muito miserável de condição dela não é muito bem visto, porque existem muitas formas de trabalhar aquilo. Uma compreensão da realidade altruísta, né, para trabalhar sattva-guna na pessoa, principalmente quando ela está com predominância de rajas, e exercício e expressão mental, porque a mente é um órgão de ação, e quando ela não é trabalhada para se expressar, ela atrofia. E aí tem as peculiaridades da expressão de cada um. Outros fatores que são considerados kala, o tempo, então a idade da pessoa, quanto tempo de vida ela tem, se está em período fértil, se não está, vários fatores relacionados ao nosso tempo que é limitado, né? Fatores sociais e econômicos que devem ser avaliados numa consciência social, assim, né? Principalmente nessa era que a gente está vivendo. E bala, a força do indivíduo,
né? O terapeuta ele tem um olhar para discernir que tipo de tratamento é viável para aquela pessoa, porque nem todo mundo tem o mesmo grau de determinação que é uma qualificação kármica, né? Ou essa determinação tem que ser desenvolvida, ou vai ter que se trabalhar com as ferramentas que tem, com aquilo que a pessoa consegue fazer. Esse aqui eu vou pular por causa do horário, que é como que o Charak Samhita lida com um dos desequilíbrios mentais que lá é citado, que é um mada, insanidade, que entra vários tipos de insanidade. E aqui, é o último, esse aqui, é um dos tratamentos principais da Ayurveda, que é o Sattva Vajaya Chikitsa, que ele é o fortalecimento de Sattva na mente do indivíduo. Aumento de Sattva, aumento de pureza. Isso é quando a pessoa está com Rajas predominante. Uma pessoa que está em Tamas, você não aplica Sattva Vajaya Chikitsa porque a pessoa precisa de aumento de Rajas e não de aumento de Tamas. Então, esse é o raciocínio do Ayurveda em relação a isso. Então, ele envolve controle da mente, desenvolvimento da inteligência, do discernimento e mudança de perspectiva sobre a vida. Então, todos aqueles fatores que a gente falou ali das práticas, todos eles vão ser voltados para esse fim, que é o aumento de Sattva. Daí vai trabalhar com aquilo ali, não com todos, para aumentar Sattva na pessoa. Para isso gerar autoconhecimento, introspecção e uma reestruturação cognitiva. Tá? E aqui, só para finalizar a apresentação dos slides, pela perspectiva de Bhuta Vidya, onde existe a percepção direta da realidade, onde ela não está sendo maculada por diversas camadas de ilusão, a única impressão que é recebida é Ananda, é bem-aventurança. Então, essa é a nossa referência do que seria, de fato, saúde. E a gente pode ter um paralelo com isso em Bhakti Yoga, que é, por mais que um devoto puro, muito avançado, ele tem a interação de tamas e rajas dentro dele, porque uma pessoa sátvica também expressa tamas, assim como a básica também expressa sattva, a predominância majoritária, assim, 99% da realidade que ela enxerga, vai ser Krishna em Bhakti Yoga. Da mesma forma, nesse olhar de saúde mental, a pessoa vai perceber, ela compreende a existência de Ananda na realidade. Porque só sente prazer Ananda da alma quem está saudável mentalmente. Porque senão é um prazer sensorial e mental. É isso. Desculpa ter cedido um pouquinho o tempo. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, Nada. Excelente palestra. Vamos começar com a pergunta da Sundarangi. Pergunta, é muito comum... Não, tem uma pergunta dela anterior. Espera um momentinho. Está aqui, ó. Para a psicologia do Ayurveda, para se ter sucesso na cura de uma doença, é vital que o paciente tenha sattva na mente? E quando isso não acontece? Qual o procedimento para ajudar o paciente? Teve até uma tela, né, depois que, posterior a essa pergunta, que você comentou algo, mas estamos abertos aí. Então, todo o olhar do Bhuta Vidya e do Ayurveda, ele não vai ser focado no método. Os métodos existem, variados métodos, mas o método que vai ser aplicável àquela pessoa depende do caso daquela pessoa. Por isso que o Ayurveda é um tratamento que normalmente leva muito mais tempo, porque você precisa entender qual é a situação daquele indivíduo. Se a pessoa, por exemplo, ela está numa condição muito tamásica, baixo Ojas, baixo Prana, baixo Tejas, aí tem que ver se tem agravamento de doshas, que é uma situação biológica à parte daí, e tamas muito elevado, você não vai trabalhar com sattva na mente do indivíduo, porque isso vai ser muito prejudicial e, na verdade, muito pouco efetivo. Então, o olhar vai ser de trazer a pessoa para rajas, porque ela precisa agir pela automotivação, ela não consegue agir por ela mesma, ela não consegue nem sequer agir, ela não tem reação em relação ao problema dela. Então, ali vai ser um tratamento para trazer a pessoa para rajas. Isso não significa cura. Como a gente viu, cura é um estágio que todos nós assim, estamos longe desse conceito, né, de autorrealização e tudo mais. Mas vai ser uma etapa, porque todo esse tratamento ele é olhado com um olhar de etapas. Então, vai ser de tamas para rajas. Quando essa pessoa tiver em rajas, nossa, eu saí daquela tamaguna que eu estava e eu estou agora trabalhando, tentando conquistar minhas coisas, porque fulano brigou comigo, eu fiquei muito de cara. Isso é um sinal de melhora. Para uma pessoa que está em tamas, isso é um sinal de muita melhora. Mas aí a gente vai ter que depois, numa etapa seguinte, trazer a pessoa para Sattva Guna.
Não se traz de tamas para sattva, não se pula etapas, nunca. Então, qualquer setor da nossa prática espiritual e da nossa vida que a gente se perceber em tamas, a gente primeiro vai trazer para rádios. Pode ver que é assim com o exercício físico. Quem entrou muito em tamas, tá muito gordinho, não faça exercício, vai ser uma rádia guna para conseguir realmente inserir uma rotina de exercício físico na sua vida. E se ela não fizer isso, ela volta para tamas, porque é uma lei de força da natureza mesmo. Você está ali trabalhando para ir. E você pode trabalhar o Rajas com sattva, mas é preciso que seja inicialmente rajásico. E depois disso, quando a pessoa já estabeleceu a rotina de exercícios físicos na vida dela, aí sim ela vai poder ter um olhar sáttvico para a rotina de exercícios físicos na vida dela. Então, não necessariamente é vital que o paciente que tenha que ficar aumentando sattva e forçando sattva na vida da pessoa. E aí eu acho que o procedimento, já falei, né? Um dos casos aí. Muito bom, muito claro, Radha. Eu queria abrir para a pergunta da Govinda Virar. Já era muito, muito rico, né? Muitas informações, mas eu fiquei pensando logo no início, quando você falou que o estado de contentamento, né, é uma dimensão importante para a saúde mental. Isso me chamou muita atenção. Eu fiquei lembrando que o nosso mestre espiritual, né, Chandramukha Swami, ele fala muito que quando a gente não está contente é porque Krishna não está contente. Quando a gente não está satisfeito é porque Krishna não está satisfeito. Aí eu fiquei pensando como é que a Ayurveda ele usa Bhakti como uma prescrição, né, para esse tipo de questão, assim, quando a pessoa não está nesse estado de contentamento, porque você mencionou a questão dos mantras, né, que são usados também. Aí a minha pergunta é nesse sentido, assim, Bhakti é prescrita, como é que Bhakti é prescrita dentro do tratamento do Ayurveda? Então, essa pergunta é muito interessante. O Ayurveda, ele não tem, assim, uma pessoa, um Bhakti Yogi, ele pode, né, praticar o Ayurveda, mas nem todo mundo que pratica o Ayurveda vai ter a mesma conclusão de Vedanta Vaishnava. Então, pode ser que a pessoa seja... O meu professor de Ayurveda, ele segue uma linha da linha da Bhagavad Gita, que é a do Advaita Vedanta, que é um Vedanta impersonalista, né? Então, toda forma que ele apresenta a Bhagavad Gita e tal, nas terapias espirituais ali do Ayurveda, é impersonalista. Então, trazendo um olhar Bhakti Yogi para o Ayurveda, no caso, né, que eu acho que é uma coisa que Prabhupada fez muito, muito, assim. Eu estou fazendo uma compilação de onde que Prabhupada fala do Ayurveda no Bhagavatam, e tem um sannyasi para lá da Nanda Swami que ele escreveu um livro sobre isso, né? Que é o Espero que se encontre em boa saúde, que é só a relação de Prabhupada com a Ayurveda. E é muito interessante porque a gente olha ali como é que Prabhupada olhava para a saúde física, mental, ele vai falar de asanas, de yoga, de psicologia, ele vai falar de várias coisas interessantes. E é uma forma da gente olhar como é que um devoto puro olha, né, para essas questões. Mas Bhakti, ela vai ser trabalhada num nível de aprimoramento, uma graduação de Sattva-guna. A pessoa já está em Sattva-guna e ela já está cultivando o Sattva na vida dela, e aí ela vai passar para a próxima etapa de Sattva, que é a vida espiritual e que é a prática espiritual. O devoto vai olhar para esse conceito com muita clareza, como você trouxe, mas um Vaidya ayurvédico de uma linha impersonalista não vai olhar dessa forma, no caso, né? Apesar de que ele vai vincular, sim, o contentamento e Ananda com Brahman, no caso, né? Não necessariamente com Krishna. E isso faz todo sentido na questão de que um devoto saudável, ele deve entender que a sua felicidade está vinculada à felicidade de Krishna. Todas as vezes que eu perguntei, eu fiz essa pergunta na minha vida espiritual diversas vezes, porque eu queria ouvir todas as respostas diferentes que eu poderia ter. Então eu perguntei para Bhaktidira, para Charadeva, para Chandramukha Swami, e ia perguntando ao longo dos anos isso, né? Como é que eu sei que Krishna está satisfeito? Como é que eu sei que Krishna está satisfeito? Eu queria ver se tinha uma unanimidade assim, em relação a isso. E, para minha grata surpresa, realmente sempre foi unânime a pergunta através dos anos de diferentes pessoas. E muito simples, que é: você está feliz, você está contente, Krishna está satisfeito com você. Porque imagina, Krishna está feliz com você e você está triste, isso não é a ideia que a gente compreende de Deus, né? Já que a gente tem esse vínculo amoroso para com ele tão forte. Então, sim, no nosso olhar de Bhakti Yoga, lembrando, né, o nosso olhar de Bhakti,
para o Ayurveda, né, um Vedanta Vaishnava em cima do Ayurveda, olharia para o contentamento, para o sinal de saúde na nossa prática de Bhakti, como a felicidade sendo a satisfação de Krishna. Eu respondi a tua pergunta, Govinda? Ficou alguma lacuna? Sim, respondeu sim. Muito obrigada. Tem uma pergunta minha agora, Radha, que é informações. Você citou, né, uma das disciplinas que a gente faz em faculdade de psicologia, no curso de psicologia, que é psicologia transpessoal, né? É a que mais toca, assim, o transcendental, a que mais considera. Você tem informações, que aproximações já existem do Ayurveda aqui em alguma faculdade ou curso de psicologia ocidental, e o quanto que lá na Índia, que tem toda essa sabedoria da Ayurveda, eles incluem também alguma prática, algumas das disciplinas da psicologia ocidental, ou não incluem? Não precisam, né? Não consideram. Olha, isso depende muito da abordagem que a pessoa está fazendo, né? Se a gente pegar assim, o Ayurveda mais clássico, dificilmente vai ter abertura para essas concepções ocidentais, etc., porque ele vai compreender que isso tudo já foi há muito tempo trabalhado assim dentro do Ayurveda, né? Então tem alguns acréscimos, algumas novidades, digamos assim, mas muito desse conhecimento já está lá dentro dos textos do Ayurveda. Mas eu acho bem interessante essa correlação, por exemplo, uma pessoa que tem aí um Jung como sua referência, fazer um vínculo entre Bhuta Vidya, né, e a perspectiva junguiana. Eu nunca vi um trabalho assim bem desenvolvido em relação a isso, eu nunca vi. Mas tem que pesquisar aí para ver se tem. Ok. Eu vou... Quero compartilhar alguns feedbacks muito interessantes, dar boas-vindas, já dei por texto aqui, mas publicamente, a Krishna Vijaya. Realmente uma aula muito boa e importante. Cheguei atrasado, mas amanhã vou assistir desde o começo. Tá bom? E a Sundarang tem mais uma pergunta. Está dentro, né, de relação com as outras, mas vamos aqui também, pode ter algum detalhe mais diferente. Quando há um samskara, uma impressão ficou impregnada na mente do paciente, faz ele estabelecer crenças negativas de si mesmo, qual seria o instrumento mais apropriado para continuando, para o tratamento desse paciente, segundo a psicologia do Ayurveda? Então, tem várias ferramentas que dá para utilizar em relação a isso, mas um dos pontos, por exemplo, a gente poderia agregar vários fatores, né? Pegar uma dieta rica em sattva e ojas, com o aushadhi, as ervas que aumentam a capacidade cognitiva, e também trabalhar muito aí a questão do conhecimento espiritual. Por quê? Essa autoimagem com um referencial muito deturpado que a gente tem, ela está justamente vinculada à nossa... algo vai ter que ocupar o espaço do quem sou eu. E esses vasanas e samskaras, se a gente não ocupar com uma realidade espiritual muito fortalecida, esses vasanas e samskaras, eles vão ocupar esse espaço, porque esse espaço existe, ele tem que ser preenchido por alguma coisa, sabe? Então, isso também está diretamente ligado a esses nós. Então, tem várias formas de trabalhar. Alguém pode trabalhar com cerimônia de fogo, outro pode trabalhar com meditação, ervas e alimentação, né? Pode trabalhar através do aconselhamento ayurvédico também, mas aí tem que avaliar se o indivíduo tem bala, tem força mental para poder digerir aqueles conceitos que estão sendo trazidos. Então, tem que aumentar bala, sato na mente do indivíduo para que ele possa compreender aquilo que está sendo trazido para ele, para que ele vá gradualmente substituindo essa autoimagem que está assentada em vasanas e samskaras. Então, porque eu falhei aquela vez, eu falho sempre nisso. Isso é um vasana. Até um ponto que esse vasana se fortalece tanto que ele vira um samskara. Bom, já que eu falhei tantas vezes, eu sou falho nisso. Eu não presto para isso. Eu não sei fazer isso, por isso eu nunca vou tentar isso. Já vira um comportamento. Toda vez que eu ver isso acontecendo, eu nunca vou me dispor, ao ponto que vai gerando uma aversão. Aí depois eu gero uma aversão aos indivíduos que fazem aquilo, e assim vai indo. Então vai ter que buscar a raiz, né? Onde é que esse vasana foi gerado? Qual é a causa? Porque todo o raciocínio do Ayurveda ele vai trabalhar com causa e efeito. Então esse vasana ele foi gerado em alguma situação, em alguma compreensão.
tem alguma crença ali que está sendo fortalecida continuamente. Aquela pessoa, ela usa a realidade para fortalecer o Vassana, porque o Vassana virou identidade. E ninguém tem coragem de quebrar a sua própria identidade, né? Então, ele vai lá e usa a realidade para fortalecer o Vassana. Então, o terapeuta ele vai ter que também com a realidade para quebrar o Vassana. Isso também é muito feito na psicanálise. Alguma coisa parecida com isso é feita, de certa forma, que não deixa de ser uma distorção cognitiva relacionada ao eu. Né? Então, essa distorção cognitiva ela pode estar em sattva, rajas ou tamas. Né? Eu sou muito bom naquilo sempre. Então, é uma distorção cognitiva em sattva. Né? Uma generalização. Isso sempre acontece dessa forma comigo, que é essa autoimagem distorcida. Então, é uma tamásica, né? Um embotamento, uma autolimitação. Então, a gente trabalha isso também na psicologia com as distorções cognitivas, avaliando a realidade, o que eu acho que acontece quando eu confirmo aquilo, o que eu sou quando eu confirmo aquilo, e se eu quebrasse essa perspectiva, o que realmente aconteceria? Outro ponto, só para complementar, porque essa pergunta é muito vasta e muito interessante, é o choque de realidade também, que é essa experienciação assistida de uma realidade completamente oposta àquilo que o Vassana está dizendo para a pessoa, aquilo que o Samskara fortalece na pessoa. Então, aquilo virou uma coisa tão forte que ele impede a pessoa de executar alguma coisa. Aí vai chegar, bom, mas e se você experienciasse exatamente o oposto disso? Isso vai começar através do exercício mental e depois vai se projetar para a realidade física. Até que a pessoa compreenda, através de Buddhi, que o Vassana, o Samskara, não condiz com a realidade. Enfim, tem vários fatores, mas acho que esses são alguns. Perfeito, Radha. Como era de se esperar, sua live foi excelente e completa e abre uma vontade da gente aprender muito mais. Eu vou deixar, então, as palavras de despedidas para você e para a Govinda, de encerramento. Quero saber se você tem o seu endereço, caso o público aqui pergunte, ou queira saber o seu contato no... Eu tenho até no Instagram, mas você pode me dizer agora que eu publico aqui nos comentários, Ganda, com H depois do D e H no final, _Ayurveda. E agora a gente está renovando o site também e vai estar disponibilizando as consultas e os materiais pelo site novo. Tá ótimo. Isso aí. Não, faltou um H no fim, mas acho que se botar o início já aparece. O início, aonde o H? Porque depois do D, Ganda e algum nome. Depois do último A, no final, a última letra tem H. Com H. Isso. Tá. Então, vou repetir aqui, tá? Gandha.ayurveda H. É isso? Peraí, H. Isso. Então tá. E o nosso é @ no Instagram, onde a gente anuncia sempre as próximas lives, @Lapidar Vedanta Psi, tudo junto. Ok? Estou publicando os dois. Então, as palavras, queremos agradecer muito ao público. Palavras de encerramento com a Radha e com a Govinda. Quer falar, Govinda, ou eu falo primeiro? Eu fiquei esperando se seria a Radha ou a Govinda. Eu quero só agradecer. Quero só agradecer muitíssimo, assim, essa live eu vou assistir de novo, assim, com bastante calma. Tomei algumas anotações, mas eu preciso ver de novo, porque são muitos termos, né, diferentes que eu não conheço ainda, que a gente precisa pesquisar. E eu estou encantada como você conseguiu trazer de forma tão sucinta e tão acessível tantas informações importantes. E é uma coisa que a gente precisa estar sempre revisitando mesmo. Muito obrigada, Radha. Obrigada, pessoal. Fiquei muito feliz com esse convite, com essa partilha. Foi um desafio trazer esse assunto tão vasto assim numa live. E futuramente também, se acharem interessante, a gente pode pegar um recorte desse, só alimentação, só tratamento de ervas, etc., e trabalhar com esse assunto também, com esse recorte mais específico. Muito obrigada mesmo. Perfeito, Radha. E finalizando com chave de ouro, feedbacks maravilhosos, positivos da Denise Teles, aqui da Célula Lapidar Itacoatiara, Niterói. Excelente live, parabéns pelo comportamento, pelo compartilhamento de saberes e reflexões tão ricas e inspiradoras. A Sundarang,
Muito boa essa live, grata por ela e pelas respostas. Radha Shakti Dedê foi brilhante, parabéns. E a Krishna Vijaya, realmente uma aula muito boa. Essa eu tinha publicado, né? Então tá bom. Pessoal, até a próxima live, comunicaremos nos nossos canais. Boa noite, Hare Krishna, muito obrigado, Radha Govinda. Hare Krishna, boa noite.